pelo Espírito Santo e muitos vão negligenciar. A turminha que eu estou vendo aqui não está querendo negligenciar, não. Mas está todo mundo da igreja aqui? Não estou falando que eles querem, não. Mas misericórdia. Ainda bem que eu não conheço todo mundo. Mas é todo mundo que está querendo? Muitos vão negligenciar. Estão esperando o decreto. Sofonias 2 fala, antes que venha o decreto. Se preparem antes que venha o decreto. Cuidado, porque nós vamos ver aqui que o nosso selamento pelo Espírito Santo vai ser um pouquinho antes. Vamos fazer uma retrospectiva aí? Bom de Bíblia, hein? Quero saber. O que aconteceu lá em Daniel 8? Já coloquei. Daniel 8 tem uma profecia que se cumpre quanto? 1844. Então vamos fazer uma retrospectiva de 1844 até a segunda volta de Jesus, que vai acontecer. Se você responder, nós vamos fazer uma oração agora com sua vida. Não tem data marcada, não marquem data, ok? Mas Apocalipse 1,7 fala ele vem. O soberano do rei da terra vem. Então lá em Daniel 1844 começou-se o quê? Juízo investigativo. Não vou ficar lendo os textos com vocês não, tá bom? Todo mundo sabe o que é isso. Se você não sabe o que é isso, ou você é não adventista, ou você precisa dar um jeito na sua vida, tá bom? Porque tem que saber o que é isso aqui. Quando começa o juízo investigativo, começa a ser julgados quem? Como é que você chama? Emerson, você me chamou e eu não esqueci esse nome. O Emerson está sendo, se tem um juízo, está tendo um julgamento. Tem gente sendo julgada. O Emerson está sendo julgado agora? Mas aqueles, se o Emerson for julgado agora e falar assim, Emerson, você está salvo. Julgado. Aí amanhã o Emerson resolve falar, não quero saber mais de igreja, quero sair. E aí? Não é bem assim não, irmã. Isso, da casa de Deus. Aí que entra a questão da casa de Deus, irmão. Os mortos, como é que ele chama? São os mortos que aceitaram a Jesus. A casa de Deus começa aí. Então, em 1844, começa o julgamento de quem? De quem já morreu. Mas Jesus só volta quando todos forem julgados, sim ou não? Todos têm que ter tomado uma decisão para Jesus falar. Decidiu, selou, aí é o que a irmã falou. Decidiu, selou, é isso aí. Então, em algum momento, os vivos também vão ter que ser selados. Ok? Quando que isso vai acontecer? Algo precisa acontecer para que no mundo todas as pessoas tomem uma decisão. O que vai acontecer no meio político? Vai ter um decreto de morte, juntamente com o derramamento da chuva serôdia. Os dois, como é que você chama, Guilherme? Mariana, os dois poderes te querem. Deus te quer. E misericórdia. Satanás também. E os dois estão querendo, mas Deus te quer para viver com Ele eternamente. E Satanás te quer para te destruir. E então ele vai, através de política, de coerção, de religião, tentar oprimir, tentar mudar a lei, tentar obrigar os que são de Deus a desistirem. Mas ao mesmo tempo, o povo de Deus, capacitado pela chuva serôdia, está proclamando que essa Babilônia é falsa e que ela vai cair. Nessa confusão, as pessoas vão ter que tomar a sua decisão. Elas vão tomar então a decisão. Lá em Apocalipse 18:4 fala, sai dela, povo inúmero. Tem sinceros em todos os lugares. Tem povo de Deus em todos os lugares. Tá bom? E na hora que eles tomarem essa decisão, eles vão ser o quê? Ou selados ou marcados. Ok? O selo é de Deus. A marca é da besta. Quem quer ser marcado aqui? Levanta a mão. E os que não são sinceros, estão marcados. Se saiu é selado. Se está em dúvida, está marcado. Quem não está nem aí, está marcado. É assim que vai funcionar. Obrigada, irmão. Ok. Aí o que vai acontecer depois dessa decisão? Quando todos tomarem a sua decisão, o que vai acontecer? A porta da graça fechada, acabou a decisão. Todos tomaram a decisão. E aí começa um grande tempo de angústia. Lá em Daniel 12:1 fala que Miguel se levanta para defender o teu povo. E as pragas começam a cair. Antes tem um pequeno tempo de angústia, que é o tempo daquele quadradinho vermelho ali, que nós vamos passar por um tempo de angústia.
A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: em que momento, olha só, então vamos lá no quadrinho. Pessoas vivas vão ter que tomar decisão, sim ou não? Então imagine que a Melissa, ela está em dúvida. Aí levanta Marcos. O Marcos, com a vida dele, com o caráter dele, que resplandece a glória de Deus, ele grita para Melissa, grita não. Aqui ó, a Babilônia vai cair a Babilônia. A lei de Deus com caráter, ele vai mostrar. Nesse momento, amados, é que os livros que a gente distribuiu, Impacto, Esperança, Grande Movimento, eles vão brilhar nas prateleiras. Aí ele fala com ela. Ela fala, não, eu vou pro lado do Marcos. O Marcos é um cristão verdadeiro, ele sempre... E aí ela se decide. Ela vai ser selada ou marcada? Selada. A minha pergunta é, esse amigo aqui, ó, tá selado já ou não? Que hora que ele foi selado? Na hora que era? Não tem como, obrigada, mas pode ser. Não tem como quem levar a mensagem para fazer as pessoas se decidirem não já estarem o quê? Decididos. Quem vai levar a mensagem, se já não estiver selado, não vai levar. Game over. Então, se você está esperando algo surpreendente acontecer na política para você começar o seu preparo, game over para você. Para você, Jesus vem como ladrão. A vida como ladrão de Jesus nas nossas vidas, no povo de Deus, que tem as mensagens a ser proclamadas, não é a segunda vinda de Jesus, é a segunda vinda do Espírito Santo. Para aqueles que não estiverem preparados, a chuva serôdia vai cair e eles nem vão perceber que isso aconteceu. E se no momento que ela cai, você não estiver pronto para recebê-la e ser empoderado para clamar, para que a Melissa, você já aceitou, né, Melissa? Você já aceitou, mas se supõe que ela não tivesse aceitado, para que a Melissa decida, amigos, você não vai se decidir mais, porque você tem a luz, você tem a mensagem. E aí continua a pergunta: qual de nós então vai receber esse poder? Aqui só está falando o que eu já falei, tá bom? Vai haver admirável manifestação de poder, mas alguns vão olhar para aquilo e falar: nada está acontecendo, está tudo bem. A chuva não vai influir sobre os que não se têm humilhado diante de Deus. Olha o que Ellen White fala nesse, não vou falar inglês não. Quando a lei de Deus for destituída, a igreja será peneirada por provas ardentes, e uma proporção maior do que no momento antecipamos atenderá a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios onde? No mundo lá fora ou na igreja? Dentro da igreja. Regina, isso não pode acontecer. Está acontecendo e eu vou mostrar para vocês até o final desse culto. Misericórdia. Nós precisamos humilhar o coração, confessar a nossa incredulidade, meditar sobre a vida de Jesus, se nós quisermos estar preparados para aquele dia. Amados, é isso aí que está esperando a gente. É isso aí que está esperando a gente. Amém ou misericórdia? Amém, porque Jesus amém que Jesus, é isso aí, irmã. Tem que voltar, já deu. É amém. Mas a gente está esperando um decreto, a gente está esperando uma chuva, mas a gente está ignorando o que acontece antes da chuva. E o que acontece antes da chuva? Vou mostrar para vocês agora uma visão que Ellen White teve. Nela fica claro quem vai dentro da nossa igreja participar e quem não vai participar dessa chuva. Se chama sacudidura. O que eu fiz aqui? Inteligência artificial. Ó, peguei a visão de Ellen White, levei para a inteligência artificial e falei: conta pra gente essa visão de uma forma mais clara. Prestem atenção. Essa visão dela vai do início até o fim dos tempos. Então tem muita coisa ali que vocês vão ver. Vocês vão ver os 144 mil no exército, vocês vão ver praga, vocês vão ver a ação de Satanás. Eu só vou falar da sacudidura. Regina, mas eu quero saber de tudo. Vai ter que marcar comigo umas
série profética. A gente vamos estudar junto a visão? Vamos. Pois é, então Então, assim, foquem na sacudidura, porque é isso que nós vamos responder hoje. O que é que dentro da nossa igreja vai fazer diferença e vai nos deixar capacitados ou não? Já pararam para pensar no que realmente define as pessoas em momentos de grande provação? Hoje, a gente vai mergulhar numa visão simbólica muito forte, conhecida como a sacudidura. É sobre uma espécie de teste espiritual que acaba dividindo as pessoas e mostrando o que de verdade tem dentro de cada um. Para a gente entender essa visão por completo, vamos seguir a história em 4 etapas, bem na ordem que ela acontece. A luta, o porquê dela, quem está vitorioso e o grande livramento no final. Então, vamos lá! Bom, a visão já começa no meio de uma confusão, de um conflito bem intenso. E de cara a gente já percebe que existe uma divisão bem clara entre as pessoas ali. Logo de cara, somos jogados no meio dessa batalha. De um lado tem o pessoal, olha, em agonia, sabe? Lutando. Mas não é uma luta física, é uma luta interna, contra forças que eles não veem e até contra as próprias dúvidas. A descrição fala de anjos maus, tentando criar uma escuridão total ao redor deles. Só que, ao mesmo tempo, anjos de luz estão ali, empurrando essa escuridão para longe, mas só para aqueles que continuam olhando para cima, firmes. E é aqui que a gente vê uma coisa impressionante. Enquanto o grupo está ali, lutando com tudo que tem um outro grupo que parece... nem aí. Indiferente, sabe? Sem resistir. E essa diferença de atitude é o ponto de partida para tudo o que vai acontecer. É a primeira grande pista do que está em jogo. Isso leva a gente para uma pergunta bem importante. O que é que está causando essa separação tão grande? E a resposta, segundo a visão, não é uma força externa, mas sim uma escolha que cada um faz. A visão aponta para um motivo bem específico, uma causa raiz para essa divisão toda. Então, a fonte diz que a tal sacudidura começa por causa de um testemunho direto. Pensa nisso como uma verdade crua, sabe? Sem rodeios. Uma verdade tão direta que obriga todo mundo a se posicionar. E essa referência aos laodicenses tem tudo a ver com o grupo indiferente que a gente viu, que na Bíblia é descrito como um povo morno. Olha só que ponto crucial. A separação não acontece por acaso. Ela é um resultado direto de como cada pessoa reage a essa mensagem desafiadora. Rejeitar esse testemunho não é só discordar. É o que, no fim, define o lado de cada um. Então, o objetivo desse testemunho é causar uma transformação. Ou ele é aceito e a pessoa é purificada, ou ele é rejeitado. E aí acontece a separação. Não tem meio termo. Agora a gente começa a ver as consequências dessa escolha. Os dois grupos, o que aceitou e o que rejeitou o testemunho, vão seguir por caminhos completamente diferentes. A primeira coisa que acontece depois da sacudidura é que o grupo dos que estavam lutando diminui. Muitos, pelo visto, não aguentaram a pressão da prova e ficaram pelo caminho. Aqueles que não lutaram, que rejeitaram aquele testemunho direto, simplesmente sumiram na escuridão. E o mais interessante é que os lugares deles foram ocupados por outras pessoas. Gente que decidiu abraçar a verdade. E a transformação desse grupo que ficou uau! Eles não são mais um bando de gente sofrendo individualmente. Agora eles são um exército, sabe? Organizado, protegido e marchando em ordem. Depois de passarem pela aprovação e aceitarem o testemunho, a aparência deles muda completamente. A angústia some e no lugar dela surge uma alegria de vitória, uma luz que vem do céu. Fortalecidos pelo que a visão chama de chuva serôdia, que é tipo uma metáfora para um poder espiritual extra. A mensagem deles ganha uma força incrível, consegue quebrar barreiras que antes pareciam intransponíveis. Mas claro, todo esse poder novo, essa coragem, acaba levando a um confronto final, agora muito mais intenso, contra as forças da escuridão. O sucesso desse pequeno grupo fiel deixa os inimigos deles furiosos. E isso resulta numa última e desesperada tentativa de perseguição para acabar com eles. Mesmo se sentindo fracos, eles não param de clamar por ajuda. É como a história de Jacó, que lutou a noite toda com o anjo. Eles se agarram na fé, buscando um livramento que eles sabem que não pode vir deles mesmos. E bem no clímax, quando parece que não tem mais saída, a visão descreve uma intervenção divina gigantesca que abala tudo. E de repente, o cativeiro acaba. Todo o cansaço, todo o sofrimento some. Eles ficam saudáveis, bonitos, e os perseguidores caem no chão, derrubados por essa luz divina. A visão termina com a cena da ressurreição.
Os fiéis, tanto os que passaram por tudo isso vivos, quanto os que morreram no caminho, são transformados. É o triunfo final sobre a morte. No fim das contas, a gente vê que toda essa visão gira em torno de uma única coisa: como as pessoas reagem a uma verdade que incomoda. E isso nos deixa pensando, né? O que a nossa reação a verdades difíceis diz sobre aquilo que a gente realmente acredita. E como isso, no fim, acaba moldando o nosso destino. Eu quis trazer em imagens a visão dela. Foi com isso que ela viu. E vocês perceberam que existe uma coisa que vai diferenciar dentro da igreja quem permanece e quem não permanece. Uma palavra, qual é essa coisa? Testemunho. Deixa eu explicar para vocês melhor e aí a gente já está indo para o final. Essa visão, primeiros escritos, capítulos 50 e 65. Quando o anjo mostra para Ellen White que vai ter uma sacudidura dentro da igreja, que os próprios fiéis seriam divididos, ela pergunta: perguntei o significado da sacudidura que eu tinha visto, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. O que vai provocar a sacudidura no nosso meio é o testemunho direto contido no conselho de alguém. Vamos lá para a carta de Laodiceia para a gente ver quem é esse testemunho. Carta de Laodiceia, Apocalipse 3, fala assim: quem é a testemunha da igreja de Laodiceia? Vamos lá, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém. Quem que é? A testemunha fiel e verdadeira ao princípio da criação de Deus. Quem é a testemunha da igreja de Laodiceia então? Jesus. Então vamos resumir o que Ellen White, que o anjo respondeu para Ellen White. A sacudidura do povo de Deus vai ser pelo testemunho da testemunha fiel. Quem é a testemunha fiel da igreja de Laodiceia? Quem é a testemunha fiel? Jesus. Então, o que vai causar uma divisão na igreja é o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:11. Eu acho que é isso mesmo. Isso. Apocalipse 19:11. Lá no finalzinho, quando o anjo fala: adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Pergunta: o que vai causar divisão em nossa igreja, a ponto de muitos abandonarem as fileiras para que outros entrem? O espírito de profecia. E o que é o espírito de profecia? Teria que ser outro sermão. Ele se divide em 3. É a palavra de Deus, é a própria ação do Espírito Santo e são os profetas. Porque sempre que tem uma crise, Deus levanta profetas. E é todo mundo que escuta? Quando o dilúvio ia vir, Deus levantou Moisés. Quando Babilônia invadir a cidade de Jerusalém, Deus levantou Isaías, levantou Jeremias, levantou Ezequiel, levantou Daniel. Todos com mensagens fáceis de ouvir? Não. Todos falando que as pessoas queriam escutar? Não. Nós estamos esperando uma crise? Sim. Deus deixou a gente sem profeta? Não. Como é que ela chama? Ellen White. E se eu falo de santuário, todos aplaudem. Se eu falo de Apocalipse, todos aplaudem. Mas se eu trouxer os conselhos de Ellen White, uma parte da igreja faz cara feia para mim. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. O espírito de profecia. Eu não estou sendo reducionista, tá? Eu não estou falando que é só ela e nem a salvação é por ela. A gente sabe que não é. Mas nós sabemos também, como povo de Deus, que este tem sido o problema. Porque ninguém que chegar aqui e falar assim: a Bíblia não é a palavra de Deus, nós não vamos aceitar. Se alguém chegar aqui e falar: o Espírito Santo não é Deus, nós não vamos aceitar. Mas quando a verdade vem da nossa profeta, que é para a gente se humilhar, que através dela, dos escritos dela, a gente é transformado, a gente é revestido, a gente é invadido pelo Santo Espírito de Deus, pelos conselhos que ela traz. São fáceis de seguir? Não. Mas são necessários? Sim. Sim. Ela
fala sobre tudo, amados. Ela é a nossa profetisa. Ela não é só mais uma autora dos Estados Unidos, sabe? Não. Ela, através dela, o espírito de profecia atuou. Recapitulando, o que é o espírito de profecia? É a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática, sim. É o Santo Espírito de Deus, através dele que o dom profético é constituído. Mas em momentos de crise, profetas são levantados. Pega o exemplo de Josias ou Joás, eu não lembro mais. Ele acha a palavra de Deus, rasga a veste e fala: nós precisamos seguir isso. E aí ele segue. Não, ele chama profetizadora. Gente, a palavra de Deus estava lá. Era só me seguir, não, mas eu quero aqui uma. Guardem isso no coração de vocês. Vai ver? Eu brinco mesmo, né? Guardem bem isso. Não fui eu que falei. Você fala, Regina, é fácil, né? A própria Ellen White está falando sobre isso. Mas fica claro. Infelizmente, amados, esse tempo, eu não sei se vocês passam por isso aqui. Eu não sei. Mas eu tenho visto pessoas se levantarem contra os escritos dela. E falando, não é bem assim. Não é... Aí a gente tem que tomar cuidado. Porque tem gente também que tudo fala que Ellen White falou. Tem que tomar cuidado, porque tem gente colocando na boca de Ellen White que ela não falou. Na minha classe de escola sabatina, eu vivo perguntando isso. Porque irmão White falou. Falou onde? Ah, não sei. Então para de telefone sem fio. Para de ouvir um que ouviu um que ouviu um que irmão White falou. Para. Leia a Bíblia e fale por você mesmo que você estuda. Porque fica fácil. A pessoa fala que isso está errado porque o irmão White falou onde que está, não sei. Alguém falou, para. Não é telefone sem fio também. Mas o que eu quero deixar claro e vivo no coração de vocês hoje. Continuando aqui, ainda está nos slides, só a última citação dela. Todos está lá em eventos finais. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada. Queremos ou não queremos que toda a igreja seja reavivada? Sim. Tal tempo nunca há de vir. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa prevalecente oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Podemos estar certos de que quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão, nem compreenderão o valor da chuva serôdia. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber luz maior.